Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Casa, podcast da Igreja Casa de Filhos. Hoje eu tô aqui com o co-host desse episódio, o Johnny, Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? e hoje nosso assunto vai ser a respeito de missões transculturais e urbanas. Então hoje nós trouxemos o Ricardo como convidado. Galera, muito obrigado por estar aqui com vocês, né, compartilhando de um tema tão relevante, importante. É uma alegria imensa estar aqui. Show de bola, cara. Pra gente abordar esse tema, Rica, eu queria te perguntar antes, qual foi seu primeiro contato com missões? Em que momento você se descobriu missionário? Cara, é isso que Deus tem pra minha vida. Cara, é uma história bem complicada, mas começa mesmo na conversão, quando eu tive um encontro com Jesus, né? Tive um encontro com Jesus por volta dos 17 anos. E foi algo bem estranho, porque eu tinha 17 anos no Brasil, que é um país, assim, de maioria cristã. E eu não tinha tido um contato relevante com o evangelho. Já tinha ouvido falar, minha mãe colocava a gente ali para repetir um Pai Nosso, mas eu não tive um contato relevante. O que eu mais fui evangelizado foram os desenhos bíblicos que passava de domingo de manhã. Não sei se o pessoal lembra. Do Bom Samaritano. É, o Bom Samaritano, a história de... Nossa, muito bom. É exatamente esse. Hoje mesmo eu tava procurando pra mostrar pra minha filha. Até hoje eu assisto muito eles. E o contato que eu tinha com o evangelho era esse. E quando eu fui convidado para ir na igreja a primeira vez, eu escutei a mensagem que eu nem lembro direito qual era a mensagem, mas eu lembro que tudo que o pastor falava eu lembrava dos desenhos. Aí, cara, aí eles chamaram, né, que o pessoal tinha muito aquilo de fazer o apelo. Uhum. Aí chamaram pra ir lá na frente, falei: "Cara, eu quero isso". E a partir daquele momento, cara, eu não sei explicar exatamente, né. Hoje eu já sei, mas naquele momento eu não tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas eu tinha aquela convicção de que, cara, isso é a minha vida e é algo maravilhoso e eu preciso compartilhar com as outras pessoas. E eu comecei a evangelizar todo mundo que eu conhecia, cara. Todo mundo que eu conhecia, eu queria levar pra igreja, era uma igreja em células, né, então tinha muito isso de convidar as pessoas. E, cara, eu queria chamar todo mundo, eu queria levar todo mundo, e cada vez que eu levava uma pessoa, aquela pessoa aceitava Jesus, né? Tinha um apelo, ela aceitava Jesus. Eu falava, cara, é isso, uma alma a mais, assim, que tá entrando no céu. E ia naquilo, ia nas praças, Simplesão, né? simplesão. Então aí eu comecei a levar um pessoal, todos os amigos, o pessoal que tava próximo pra igreja. E quanto mais aquela galera aceitava Jesus, tinha um encontro com o Senhor, cara, eu falava, mano, é isso, o Senhor me chamou pra isso. E era algo que tinha sido tão relevante pra mim, a gente sabe que é muito comum, né, aquele primeiro amor, mas assim, era um desejo de levar cada vez mais pessoas, porque tinha me dado um sentido pra vida. E eu tinha certeza que pra outras pessoas também ia dar esse destino. Então eu queria levar todo mundo, cara, todo mundo que estava perto de mim, eu levava. Eu lembro que eu enchi tanto o saco da minha irmã, que ela foi. E minha irmã, Inclusive, quem não conhece, ela é muito roqueira, sabe, ela é bem punk, assim, e e ela foi, eu consegui levar ela, né. Então foi uma paixão muito incrível. E com o passar dos anos, é uma paixão que não se apagou, ela não diminuiu e nem teve um outro rumo. Eu nunca me vi fora de um evangelismo, eu nunca me vi sem estar indo nas ruas, sem estar indo buscar aqueles perdidos, sem aquela paixão por aqueles que não conhecem o Senhor. A partir daí que iniciou tudo, que eu falei: "Cara, é o que o Senhor tem pra minha vida", e foi amadurecendo, né, com o passar começa dos anos. com aquele sentimento simples de, cara, eu preciso falar desse Jesus para as pessoas, né? Eu até ia falar que a minha esposa, Anne, se converteu ouvindo uma pregação sua, né? Sim. Ela fala que o Ricardo era maluco, cara. Enchia os ônibus da igreja lá de gente, Você tacava. comentou com perua, levava todo mundo, entra É, dentro ia do pras carro, Parecia praças. tal. sequestrador, cara. A gente entrava com a Kombi, né, o Giovanni era o líder nosso. Cara, saudade do Giovanni. E ele dirigia a Kombi e parava na praça, a gente descia, parecia que ia sequestrar as pessoas. "Vamos pra igreja", tal. Enchia a Kombi de gente da praça aleatória, levava pra igreja. Tinha uma galera que ficava, se Aham. convertia. E era essa loucura, cara, era essa loucura. Eu vi, assim, começando do Giovanni, né, a gente levar praticamente o bairro inteiro que eu morava pra igreja, cara.
Eu lembro disso, cara. Tipo, Jardim Brasil, que é um bairro aqui de Americana, né? Sim, a gente A galera passava em toda vários indo pra bairros. igreja. Vários ônibus, né? Indo Sim, buscar a na época galera. tinha 2 ônibus e 2 Kombis. E, cara, e Pode lotava crer. os 2 ônibus e as 2 Kombis. Pode crer. E esse chamado mais estruturado, assim, agora, cara, pô, então quando me converto, encontro Jesus, eu quero falar desse Jesus pra todo mundo. Mas, cara, eu sou missionário. Seja transcultural ou missionário urbano, que você é um missionário bem urbano, né? Hoje, assim, você atua nisso e agora tá fazendo essas pontes pro transcultural também. Mas, cara, eu sou missionário, é isso. Como ofício, assim, quando que surge? Cara, eu vou me orientar para buscar isso, eu vou pedir a direção de Deus em relação a esse ministério, a esse chamado. Então, Gabs, cara, como eu falei pra você, sempre tive essa paixão pro evangelismo, sempre quis ir atrás dos perdidos, Uhum. estar à procura dos perdidos. E a grande crise minha sempre foi sentar no banco da igreja e viver aquela vida pacata de Uhum. membro de igreja. Sempre foi a minha crise. Não que eu queria um cargo, nada, mas, cara, eu tinha a necessidade de levar alguém. Cara, eu tinha que levar um visitante. E com o passar dos anos, eu comecei a estudar um pouco mais, ter mais conhecimento, amadurecendo. Foi quando eu comecei a ter contato através da internet mesmo, conhecer alguns nomes, né? Não sei se a galera conhece, o chileno Vergara. É um cara que eu acompanho muito, acompanho muito. Cara, Você lembra o primeiro livro que deu uma marcada, assim, nesse quesito missões, que você fala, caramba, esse livro é isso. o primeiro livro foi um livro. Cara, eu não me recordo exatamente o nome, só que conta a história do fundador da Jocum. Ah, o Larry. Larry. Pode falar, senhor, estou ouvindo, eu acho que É esse mesmo, é é o esse Larry mesmo. Cunningham. Isso, cara, exatamente esse. E foi nenhuma dessas pesquisas da internet, né? Cara, eu achei. Aí eu falei, cara, vou dar uma lida nesse livro. Foi um livro que falou muito comigo. Esse livro me bagunçou, cara, quando eu li esse livro. Aí foi o primeiro livro, assim, que deu um impacto. Eu falei, cara, eu preciso. Isso precisa crescer. Não pode ficar só na cidade. A gente precisa alcançar outros lugares. E estudando teologia, conhecendo mais pessoas, como eu falei, o Chileno Vergara foi um cara que, cara, me influenciou muito a outras nações. A gente precisa levar o evangelho. E ele trabalha muito com nações perseguidas, né? O Chileno Vergara. E eu acompanhava muito isso. E via a perseguição, cara, e aquilo, tipo, Queimava assim no coração. cara, como que tem nossos irmãos vivendo isso e a gente não tá fazendo nada, cara. A gente, assim, no contexto que eu tava ali, cara, a gente não tá fazendo nada pra mudar isso. Não pode, não dá pra ficar assim. E a gente foi aprofundando, muito testemunho da igreja mesmo, irmãos maduros, chegavam em mim, falava, Rica, cara, o senhor tem um chamado específico pra você a respeito de missões, de evangelismo. E eu não dava muita atenção porque eu nunca fui um cara que ligou muito pra cargo. Mas, assim, o próprio testemunho da igreja foi que começou a me despertar para isso. Os irmãos, pastores, cara, você tem um chamado específico para isso. Aí eu comecei a estudar mais e amadurecer essa ideia. Mas o que mais gerou essa questão do chamado foi o testemunho dos irmãos mais maduros, né? Frutos, né? Exatamente. Aí eles comentando, falando, cara, procura estudar mais a respeito, aprofunda mais nisso. Foi quando surgiu isso no meu coração de entender realmente o que era missões, né? Aí começou a aprofundar o conhecimento, né? Hoje tem muito conteúdo aí na internet também. Vi uma vez a Ariadne Oliveira falando assim, já dizia o poeta, eu vi o coração de Deus e o coração de Deus era como uma chaga aberta, como uma ferida aberta. Eu acho que vem desse lugar de você chegar em Deus, você vê que Deus chora por causa de alguma coisa, né? Pelos povos não alcançados, pelas missões e como você sempre diz, né, que não é a nossa missão, é a missão de Deus, né? Sim. E aí a gente tem as missões transculturais e as missões urbanas. Conta pra gente qual que é a diferença dessas duas e o que levando em consideração que a transcultural, de fato, o que a palavra diz, né? Você passa de uma cultura pra outra. Exatamente. Qual que foi o choque de ver isso também? Cara, assim,
É bom, é muito boa essa pergunta e é interessante a gente pontuar algumas coisas. A maior diferença, né, das missões transculturais e das missões urbanas é exatamente essa que você falou. A transcultural, ela vai acessar uma outra nação e uma outra cultura, tá? A urbana é aquela missão que ela acontece dentro da cidade, Uhum. dentro da sua região. A transcultural não, ela vai afetar outras nações. Algumas pessoas usam a expressão transcultural também para se referir a outros estados, Que tá? isso aqui tem Mas uma cultura muito diferente, né? exatamente, exatamente. Você vai para algumas regiões do Nordeste, cara, é como se você estivesse em outro país. Uhum. Dependendo da região do Brasil que você vai, até o português deles pelo sotaque é muito diferente. Você tem uma dificuldade pra se expressar, para se comunicar, né? Minha família inteira é do Nordeste, né? Minha mãe é baiana e meu pai é de Pernambuco, Recife. E assim, eles usam. Eu acostumei, né? Porque eu cresci com eles, mas eles usam termos que para outras pessoas que são paulistas, que são aqui da região, a galera não entende. Ô, mano, que eles estão falando? É. O tempo todo tenho que perguntar pro meu sogro e pra minha sogra o que eles estão querendo dizer com aquilo, velho. É exatamente isso. Você vê esse choque, né? Poderia ser chamado de um choque cultural, né? Porque por mais que seja no mesmo país, são culturas diferentes, são costumes Sim. diferentes. Mas o que difere exatamente a missão transcultural é esse choque de cultura. É uma outra realidade diferente da sua. Seja ela cultural, seja ela linguística, seja até essa própria diferença apenas da região, só que sotaques diferentes, um linguajar diferente. Então, assim, quando você tem esse acesso a uma outra região, uma outra cultura, tem esse choque, é o que a gente conhece como a missão transcultural. Né? A missão urbana ela acontece mais dentro da cidade, dentro da região, é mais uma influência da própria igreja na sua cidade local, na sua região, aquele contexto ao seu redor, né? É a principal diferença. Aí você falou a questão do choque, né, cultural. Cara, é, é bem estranho você estar em outra nação, né? Pra quem não sabe, ele tá perguntando isso porque eu estive em Moçambique recentemente. E assim, cara, eu acho que a maior barreira, é, além da própria cultura do lugar, né? Moçambique tem uma cultura bem diferente da nossa, né? Acho que todas as nações se diferem bastante nisso. Mas, cara, eu acho que sem dúvida é a língua. A língua eu acho que é um dos maiores, assim, maiores barreiras. Por quê? Moçambique é um país que tem a língua oficial, a língua portuguesa, mas é um português mais puxado pro português de Portugal. Uhum. Então já é diferente do nosso português. E lá, a grande maioria fala pelos seus dialetos. E cada região é um dialeto diferente. Então, assim, você pode chegar lá e falar o português e algumas pessoas te entenderem. Outras não falam português. Os mais antigos, eles não falam português, As regiões né? mais precárias, Alguns se né? recusam a aprender a língua, tipo assim, por uma questão cultural mesmo, de não deixar sua cultura, de não querer deixar o seu costume de lado. Então, tem essa dificuldade. E aqueles que sabem o português, é um português diferente. E mesmo eles falando português, você compreendendo algumas coisas, o modo, a entonação é bem diferente. Tem até uma experiência bem engraçada que a gente estava no evangelismo lá e um dos presbíteros, né, lá da igreja que eu tava numa igreja batista, ele tava evangelizando e tinha uma criança chorando, assim, perto, né? Aí ele olhou assim e falou: Você vai calar a criança. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, né? Pra que falar assim? Tipo assim, pra eles era tipo, cara, dá licença pra gente, né? Leva a criança pra lá, a criança tá chorando, tá atrapalhando. Mas ele falou de uma forma que pra gente é muito grosseira. Você vai calar a criança. Tipo, mano, cala a boca da criança, sabe? Pra mim soou muito grosseiro. Mas pra eles era algo normal. Todo mundo levou ali como algo normal. Então até o próprio português, a língua falada nossa, por conta do país, da nação, é algo muito diferente. Cara, se aqui no Brasil eu falo desse jeito com alguém, cara, a mãe da criança vai acabar comigo. Entendeu? Então acho que uma das principais barreiras e choques é a língua, né? Fora a Sim. cultura, a tradição do país também.
E aí, assim, eu quero chegar nessa parte de Moçambique pra você contar um pouco mais pra gente. Mas uma pergunta mais pessoal que eu queria fazer é a seguinte, cara. Como que as missões afetaram sua fé pessoal? Cara, tipo assim, o que que você aprendeu no campo missionário, seja urbano ou transcultural, que, cara, só dá pra aprender assim, sabe? O que que você viu de Jesus nisso tudo? Cara, eu acho que a coisa mais relevante de aprendizado que eu tive, além de ser um aumento muito grande da fé, cara, as missões, ela move muito a fé do, do missionário, da igreja. É algo que vai aquecer muito a sua fé, cara. Tá cuidando de pessoas, tá vendo o Senhor fazer a obra, né? Porque a obra é do Senhor, cara. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, eu preciso compreender o que o Senhor quer que eu faça. E algo que eu aprendi, assim, muito relevante a respeito de missões, e quem me ensinou muito isso foi a minha esposa, a Paula, e falou: "Cara, a obra é do Senhor, e o Senhor vai prover para que ela aconteça". Então é algo que ela sempre falou pra mim, falou: "Ah, o Senhor vai prover, é a obra do Senhor, o Senhor vai prover, descansa". E para o homem, cara, descansar no Senhor, quando você fala de finanças principalmente, é muito difícil para o homem, cara. É muito difícil. E toda vez eu naquela crise, às vezes a gente queria, mandar um recurso para Moçambique, fazer um almoço lá, algum trabalho específico e, cara, a gente não tinha dinheiro e ela falava assim: "Mano, o senhor vai prover, calma, o senhor vai prover". E eu desesperado, eu desesperado. A Paula tem muito mais, assim, eh, bagagem do que eu em relação a isso, porque os pais dela são missionários, né, ela Sim. cresceu no campo missionário, ela nasceu no campo missionário. Então ela viu muito esse mover do Senhor através da fé. Então, Provisão imediata, né? Quando você acha que não dá mais e E vem, aí você passa, né? fala, cara, só o você Senhor não mesmo. acredita, você fala: "Cara, não vai dar certo, não vai acontecer". E já teve vez de acontecer no dia que a gente precisava daquele recurso. Então, sem dúvida, eu acho que o que eu mais aprendi com missões é que, cara, a obra é do Senhor e ela depende só dele, cara. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pelo que eu sei fazer, o que eu sou bom. Cara, a obra é dele e ele vai sustentar e vai dar direção. Ele, por graça, nos convida a participar, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala, né? E às vezes eu comento com os meninos no Casa Global que, cara, a gente, a gente só tá fazendo parte daquilo que o Senhor tá fazendo, sabe? Ele já tem a obra no coração dele, ele já tem o local que ele quer nos direcionar, a gente só tá se deixando fazer parte do plano dele. Que seja privilégio, né? Exatamente, é um privilégio. Privilégio de estar nesse lugar, de estar nesse ambiente. É um privilégio fazer parte da obra de um Deus que criou todas as coisas, mano. Imagina que privilégio. O Senhor criou todas as coisas e ele poderia por si mesmo Conclui tudo. resolver todos os problemas, mas ele deixa com que nós fazemos parte dele. Sejamos seus cooperadores, né? Exatamente, cara. Eu ouvi mês retrasado num congresso que um pastor falando assim, nós precisamos ter as mãos sujas do trabalho, mas a cabeça leve para quando encostar no travesseiro saber que é o Senhor que faz a obra no final das contas, né? É ele que banca, né? Eu, a gente gosta, né? É o exemplo que eu mais falo, é o exemplo do próprio Jesus. Ele se encarnou, veio à Terra e podia fazer tudo sozinho. E aí ele vai lá e chama 12 caras diferentes, um Os caras do- esquisitos. um de uma cidade, outro de outra cidade, um cara que não se bicava com outro cara. E, cara, falou, cara, vocês vão dar continuidade nisso, sabe? Vocês vão fazer obras maiores no meu nome, sabe? Cara, eu imagino isso na vida deles lá e vários milagres que eles. E aí Jesus aparecia, do nada, andando no mar. Aham. Aí você fala, caramba, que esplendoroso isso. E eu acho que o missionário ele descansa mais quando ele compreende isso, né? Que é Sim. uma mania do ministério você achar que agora você vai bancar tudo no seu peito, né? Tanto pastor, missionário, cara, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Se eu não tiver lá, não vai acontecer. Se eu não for, não vai ninguém, né? E é saudável você pensar que você precisa ir, mas você precisa compreender que é o Senhor que
que faz, né? Exatamente, Gabs. E quando você compreende que é o Senhor que tá fazendo e a obra é dele, cara, você não tem aquele apego de é algo meu, Uhum. sabe? Porque isso é muito perigoso, cara. Quando você acha O que a ego obra é dele. sua, que as coisas estão acontecendo porque você é bom, porque você é inteligente, porque você prega bem. Cara, você tira totalmente a dependência do Senhor, que é o Senhor que tá fazendo. Algo que eu sempre comento com a Paula, que eu fico muito feliz que a gente, hoje, no Casa Global, a gente pode ir em outras missões, eu posso ir viajar e saber que as coisas vão acontecer aqui, porque tá o John, tá o João, tá o Cauê, o pessoal tá aqui e eles vão fazer acontecer da mesma maneira que aconteceria se a gente tivesse. Então, assim, não é algo que depende de nós. E isso é muito, muito legal, cara, porque eu falo, se amanhã o Senhor tirar a gente daqui, a gente sabe que a obra vai continuar acontecendo, porque ela não depende de nós. Ela, Não ela tá depende. gravitando em torno de vocês. Exatamente, ela não gira em torno de homens, é uma obra que nasceu no coração do Senhor e o Senhor está usando não só nós como líderes, né, mas outros irmãos que estão cooperando com tanta excelência quanto nós poderemos fazer, né? Privilegiando mais pessoas. Exatamente, cara. E quando você entende que é a obra do Senhor, e por ser a obra do Senhor, a gente tem que clamar por trabalhadores e não querer que ela gire só em torno de nós, sabe? Então, quando você entende isso, você começa a amadurecer e você descansa. Porque não te preocupa mais, né? Claro que você vai ter sua preocupação, né? Como ser Sim. humano. Mas não tem aquela preocupação de tipo, cara, eu não sei o que fazer. Porque quando eu não sei o que fazer, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, eu vou ficar tranquilo. Tanto que a gente chega em casa, às vezes, cara, a gente não tem recurso nosso mesmo. Às vezes a gente não tem um dinheiro pra sair, pra fazer alguma coisa. Só que o recurso pra mandar pra Moçambique a gente tem. Tá lá. Entrou o recurso pra mandar pra Moçambique. O Senhor proveu pra Moçambique, o Senhor proveu pro Jesus nas ruas, o Senhor proveu pra cesta básica que a gente manda pros irmãos. E o nosso particular às vezes não tem. E amém, sabe? Amém. O Senhor tá provendo pra obra dele. Não que Aham. nunca faltou pra nossa casa, graças a Deus. Mas às vezes a gente não tem pro nosso Não tá sobrando luxo. grana. Mas, cara, a obra do Senhor nunca deixou de acontecer por falta de recurso. Então, isso é maravilhoso, cara. Cara, e isso acho que faz muita diferença quando você vai compreendendo quem foi que te chamou, né? E não você foi só na emoção, você foi só no. Por isso que eu te perguntei até a respeito de quando foi essa convicção desse chamado, porque o campo missionário ele não tá necessariamente, acho que, precisando de trabalhadores, ele tá precisando de trabalhadores consistentes, né? Sim, sim, sem dúvida. De pessoas dedicadas que não vão voltar atrás, que colocam a mão no arado e vão pra frente, né? Cara, a gente fala, assim, bastante, né? Com alguns amigos meus que estão no campo missionário. Eu já comentei várias vezes com os meninos que, cara, um missionário despreparado no campo, ele é mais um desserviço pro reino do que Hum. algo relevante. A gente conhece, né, eu já tive contato com algumas pessoas que, infelizmente, eles foram despreparados e acabaram fechando portas, né? Dependendo o que você faz, principalmente num contexto transcultural, você fecha a porta para outros missionários que Além de vão não vir depois, né? cooperar, você ainda atrapalhou, né? Exatamente, você fecha portas. Como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas machucadas por igrejas que pregaram um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Aí você vai pra pregar o evangelho de Jesus pra essas pessoas e eles olham pra você e falam, cara, esse Jesus aí eu não quero saber não. Só que mal sabem eles que o Jesus que a gente vai pregar não é o mesmo Jesus que eles acabaram conhecendo, né, infelizmente. Então, uma pessoa que ela age simplesmente por uma emoção, ela não se prepara, ela não procura uma capacitação, ela não procura uma orientação, ela não procura ser enviada pela sua igreja local, cara, a probabilidade dela fechar portas para missionários que vão vir pós elas ali, cara, é muito grande, é muito grande. Precisa ser alicerçado na igreja local, né? Cara, não tem missão fora da igreja, cara, fora da igreja local. Então, um missionário que não foi enviado para uma igreja local, cara, não é um missionário. Eu posso chamar ele de mochileiro gospel. Mas quem que, que pegou e falou, cara, você realmente é missionário, você foi chamado para isso. A gente vai ver exemplos bíblicos, o próprio apóstolo Paulo.
Ele foi enviado por uma igreja. Jesus falando, ó, foi o pai que me enviou, não tô indo por conta própria, né? Exatamente, cara. Você vê, ó, apóstolo Paulo, Barnabé, eles estavam num momento ali de oração e eles são levantados para o ministério. Eles não se intitularam apóstolos ou Uhum. chamados para alguma coisa. E Paulo tinha toda a capacitação do mundo para ser chamado por si só, de falar, cara, não, eu vou e vou fazer algo e vai fazer bem feito e relevante. Mas em nenhum momento ele foi sem uma convicção. E essa convicção ela veio, provavelmente ele teve uma convicção interna, né, que a gente não sabe, mas veio através dos testemunhos da igreja. Separe Paulo e Barnabé para o ministério. Então não se começa a missão fora da igreja local, cara. Os frutos do testemunho da igreja local ali mesmo, né? Eu creio muito que Exatamente. quando Paulo e Barnabé foram chamados, o testemunho deles na igreja, em Antioquia ali, quanto tempo eles viveu ali, era muito, tipo, cara, esses caras, o povo falava, não, eu acho que eles precisam ir mesmo. Sim, a gente vai ver que da conversão de Paulo até a chamada dele para o ministério se passaram anos, cara. Algumas pessoas falam que foi em torno de 14 anos, 14 né? anos, é. 14 anos. Então, assim, foram anos de eh, convicção, de tratamento pessoal, até o dia que a igreja os levantou Mas, como alguém que ia fazer parte do ministério do Senhor, né? mas então Deus não tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Deus não Deus tá com pressa de me mandar, Não. enviar e... Não, é mais fácil a gente, como ser humanos, ter pressa para que o Senhor faça alguma coisa. Mas o próprio Deus, cara, ele é o Senhor do tempo. A Bíblia fala que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que ele vai ter tanta pressa assim para me enviar? O próprio Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Porque eu acho que eu me converti ontem e vou ser enviado amanhã. Uhum. Não faz sentido, cara. Não faz Não, eu sentido lembro nenhum. quando eu me converti, eu já saía gritando, cara, eu vou morrer no Oriente Médio por causa de Jesus. Nunca nem pisei A lá. galera que acaba se converter e ter uma chama assim por missões quer ir pro Oriente Médio, né? Até se deparar com a realidade. Então, quando você chega, principalmente quando você se depara com um choque cultural, a probabilidade de você querer ir embora é muito grande, cara. É muito grande. Então, não tem como eu saber de uma hora para outra e já ser enviado, cara. Deus não tem pressa. Deus, ele quer pessoas capacitadas, pessoas maduras e que vão ouvir o que ele tem para dizer, o que ele quer fazer, sabe? E para você se preparar, principalmente para um contexto transcultural, requer tempo. Hoje, eu falo por experiência própria, a minha maior dificuldade é eu não falar inglês. Eu Uhum. voltei de lá, falando, cara, eu preciso aprender inglês. Porque eu não sei falar inglês. E você não aprende inglês em 2 meses, cara. Você vai ter que estudar um tempão. Então, você quer sair do país, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um segundo idioma. Pelo menos o inglês, cara. Sem contar o idioma da nação que você pretende ir. Que missionário não tem tradutor, né? Não. Você pode chegar lá se Normalmente. você tiver de passagem, tem um Aham. tradutor. Mas você vai ser muito menos eficaz. Uhum. Então, assim, a gente estava ali em alguns momentos evangelizando com pessoas que só falavam um dialeto local. E eu precisava falar, e o Joaquim, que era um dos pastores locais, ele precisava traduzir para aquela pessoa e depois traduzir o que essa pessoa estava falando. Uhum. Então, assim, você consegue fazer, só que você fica dependendo de outra pessoa. Rica, e conhecer muito a cultura, né? A Muito. roupa que você vai usar, a cor da roupa que você vai usar, o como que você pode chamar a pessoa. Você deu vários exemplos contando pra gente, tipo, cara, não vai com essa camiseta, não usa boné aqui. Entender tudo isso, compreender, estudar e perguntar pro povo de lá, e etc. Sim, e isso requer muito tempo. A gente aprende, cara, quando você vai estudar missões, que quando você vai para outra nação, você tem que passar um período de pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos só aprendendo a cultura, sem Uhum. evangelizar ninguém, cara. Só aprendendo a cultura. Então, a gente já vê por aí que o Senhor não tem tanta pressa assim, né? Sim. Porque um erro, cara, desse de uma questão cultural, você pode ofender uma pessoa, ofender uma família. Se você estiver no Oriente Médio, você pode perder sua própria vida, cara, por uma besteira. Então, a gente não vê uma pressa do Senhor, né? Às vezes a pressa é só uma falta de maturidade particular nossa. Caramba. E é aquela questão também que missões não é globalização, perdão, não é colonização, né?
Você não vai pro lugar lá pra você ensinar como é ser cristão aqui em Americana. Sim. Cara, eu vou lá pra Moçambique, numa aldeia específica, num povoado específico, pra ensinar como é ser cristão no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade americana, como que se veste alguém aqui, como que faz culto aqui em Americana, na casa de filhos, né? Não é essa ideia, né? Você pregar o evangelho e deixar que ele frutifique na cultura daquelas pessoas, né? Exatamente. Cara, você não vai lá pra confrontar a cultura deles. Porque, cara, a gente tem que entender que a cultura de uma nação, de uma região, de uma pessoa, ela tá enraizada naquela pessoa. É tradição, né? Exatamente, é uma tradição, às vezes é uma questão histórica daquela nação. Então a gente não vai chegar lá atropelando a cultura deles e querendo impor a nossa cultura. A gente precisa que eles entendam o evangelho de Jesus. E partindo do evangelho de Jesus, aquilo que for contra esse evangelho, ele precisa ser ensinado, precisa ser mudado. Mas aquilo que não é contra o evangelho, eu não preciso trabalhar a mente deles para eles mudarem. Às vezes é só uma questão cultural minha e eu quero impor em outras pessoas. Então a gente vê muito isso. Você vai num culto em Moçambique, cara, tem um louvor ali normal, parecido assim com o nosso, eles vão cantar algumas canções, e de repente eles vão começar a cantar algumas canções no dialeto deles e vão começar a dançar, meu. E muito barulho, né? Cara, vão ali, o somzão no talo, vão tá ali dançando, as irmãs vão estar dançando, eles vão chamar Aquela você pra alegria. dançar. Aquela alegria que aqui no nosso país, às vezes pode escandalizar. Você vai ver as irmãs dançando. A gente, quando tava pra vir embora, tem um momento ali que eles entregam alguns presentes, né? É um momento ali de despedida e eles entregam os presentes. E, cara, as irmãs tá ali dançando, ela chama você pra dançar e puxa. Cara, você faz isso no Brasil, cara, você escandaliza. É escandalizado na hora. Você fala, lá a irmã lá, ó, tá puxando o outro cara ali pra dançar com ela. E pra eles é algo normal. Isso é contra o evangelho? Não, eles não estão sexualizando nada, eles não estão. Não, é algo cultural deles. Então eu não vou ir lá com a minha cultura que acha que aquilo é um escândalo e impor pra eles. Não, ofende o evangelho de Jesus? Não, não ofende. E qual é o problema então? Não tem problema nenhum nisso. A gente entende que a dança deles também glorifica o Senhor, entendeu? Desde que ela não seja uma dança sexualizada. E não é o caso deles, né? Eles fazem realmente por alegria. Tem gente que acha que. Tem muito vídeo circula na internet de cultos na África, né? E a galera azul, achando que é aquela coisa de reteté e tal. Uhum. Como se fosse, mas isso não é adoração. Cara, eles não estão dançando como uma forma de levantar uma adoração, eles estão se alegrando na presença do Senhor. É algo muito diferente, entendeu? Uma coisa é eu achar que a minha dança está levantando algo ao Senhor, substituindo uma adoração, né? Não que seja um problema a dança em si, mas o caso deles é uma alegria de estar ali, é uma alegria de estar no culto, é uma alegria de estar cultuando o Senhor mais uma vez. Cara, não tem nada de errado nisso. E é bastante gente, todo mundo, né? Não é tipo, Exatamente. dois faz e o outro não, é Vai ter todo um mundo. ou outro ali que vai ficar mais tranquilo na dele, mas a maioria vai dançar e vai querer que você dance também. Entendeu? É um momento que você se insere na cultura deles. E é uma forma de você conseguir entrar também no povo e falar, Eles tipo, acham muito engraçado quando a gente tenta dançar assim, né? Porque não adianta, né? O ritmo deles, Não a tem o pegada molho. deles é outro. Não tem o molho. Não tem o molho. É muito diferente. E eles acham engraçado, mas eles veem que você se esforça para fazer parte, né, daquela cultura, de estar inserido. E é exatamente isso, cara. Quando você se insere na cultura deles, você abre muito mais as portas. A gente tentava ali, às vezes, cumprimentar as pessoas usando dialeto, né? Falar bom dia, a gente fala mamuca lá, né? Aí chegava em alguém para evangelizar, mamuca e tal. Aí a pessoa já abriu um sorriso, eles às vezes estava fechadão, abriu um sorriso. Com certeza a pronúncia nossa estava muito errada. Aham. Mas já abria as portas do fato de, cara, ele tá tentando, sabe? E isso é legal, uma pessoa de fora tá tentando se inserir na minha cultura, né? E lá os caras olham e já sabem, isso aqui não é daqui. Não, tá na cara, né? Tá na cara. A maneira como que anda. Como anda, a roupa difere bastante, a fisionomia, né? Sem dúvida. Sim. Eu ainda fico no meio termo, né?
Eles me chamavam ali lá de mulato, né? Aham. Normalmente eles chamam de... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Mas significa homem branco, eu esqueci Muzungo, né? Muzungo, exatamente, Uhum. muzungo. Tanto eu falar, o pessoal até pegou. Eles chamam de muzungo, né? Que significado de homem branco. No meu caso, eu escutava muitas crianças me chamando de mulato. Então eu dava pra eu dar uma camuflada lá ainda, né? No meio deles. Mas, cara, tá estampado na cara que você não é de lá, né? Ainda mais quando o pessoal vê você andando na rua, Até conversando. o jeito de vestir, Não, tudo, né? totalmente diferente, totalmente diferente. E aí, quando você vai pra um campo transcultural, então tem agências hoje que fazem o cara ficar se adaptando à cultura pra depois o cara começar um projeto mais eficaz. Sim, na verdade, sim. Quando você vai estudar missões, tem até um livro do John Piper, ele aborda algumas questões assim nesse sentido, né? É, como que chama? É, a gente vai lembrar o nome e vai por aí pra vocês. Eu tô ruim com o nome dos livros. É, Alegre-se os povos, John Piper. Mas a questão é exatamente assim, de você ter um período de adaptação. Ele vai entrar numa questão muito teológica, mas fala muito dessa questão também. Então, assim, a gente precisa ter um tempo de adaptação, de se inserir na cultura, de entender como eles pensam. E, cara, esse período você não faz em 15 dias. Você não faz em 15 dias, você não faz em 20 dias. Então, viagens curtas, você tem muito, muito pouca eficiência real em viagens curtas, né? Você pode ir para auxiliar um trabalho que já está acontecendo, você pode ir para ter uma experiência ali, às vezes uma obra específica, mas você ir realmente para fazer algo pelo aquele povo, você não faz em um período curto de tempo. Você precisa entender como eles pensam, como é a cultura. Cara, você vai num pessoal que, assim, de cultura islâmica. Lá em Moçambique tem muito islâmico. Cara, a maneira que eles se vestem, principalmente se for uma mulher, a mulher vai evangelizar como? Numa cultura mais fechada. Entendeu? Ah, mas é estrangeiro, é diferente. Até mesmo você, como homem, se achegar pra falar do evangelho pra uma mulher de É tradição ofensivo. islâmica, é complicado, A né? gente viu, não sei se vocês viram, mas teve uma matéria recentemente. Recentemente não, faz um tempinho já. Falando a respeito do Cristiano Ronaldo, que ele teve um jogo num país da Arábia que ele não participou porque a última vez que ele tinha ido, ele recebeu um quadro de uma artista. E ele deu um abraço e um beijo no rosto dela e foi considerado adultério na cultura. Ela morreu e ele foi. Não, tipo assim, se ele fosse pra lá, ele corria o risco de ser condenado a 50 chibatadas, entendeu? O Cara, Cristiano Ronaldo, e por isso ele não participou do jogo. Pesquisem essa matéria, é muito interessante. Então, assim, não foi um ato com a intenção de ofender, mas ofendeu. Ofendeu um povo, ofendeu uma nação. Uma simples atitude de abraçar e dar um beijo no rosto. Então, assim, se você não estuda a cultura, se você não entende a cultura da nação, cara, você tá correndo um risco muito grande. Uma de não surgir efeito nenhum daquilo que você tá fazendo, e outra de fechar portas, ofender pessoas, ofender um povo, até arriscar sua própria vida, dependendo do contexto, né? Então precisa de um período de adaptação. Eu fiquei lá pouco tempo e, assim, cara, eu saí de lá falando, mano, eu preciso aprender mais sobre esse povo. Eu preciso entender mais. Todo mundo que eu colava pra conversar, eles falavam, você fala dialeto? Fala dialeto? Não falo dialeto. Tem que aprender dialeto, tem que aprender dialeto. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa de dialeto. E o dialeto é dali. É uma língua deles ali mesmo, né? regional. Regional. É regional. Isso que é uma das maiores dificuldades. Tipo assim, eu tava ali na região de Beira. Beira, eles falam um dialeto. Aí do lado, na região do lado de Dondo, já fala um dialeto diferente. Eles conseguem se comunicar entre si, só que muda algumas coisas. Então assim, em Beira fala Mandau, e em Dondo, que é do lado, literalmente assim, do lado, é como se fosse aqui na região americana, Santa Bárbara, por exemplo.
fala cena. Então, assim, são dois dialetos diferentes. Você consegue E o que significa? o quê? Mandar ou cena? É o nome do dialeto. É o Ah, nome do dialeto. tá. Eu achei que era uma palavra. Deve ter algum significado específico neles, né? Uhum. Eu não sei, mas é o nome do dialeto. Então, tanto que eu trouxe uma Bíblia em Mandau de lá. Cara, que Cara, eu maneiro. trouxe, eu Que trouxe uma legal. Bíblia em Mandau. É algo interessante, o trabalho que um pessoal de uma igreja faz lá, eles fazem a tradução da Bíblia no dialeto. Sim. Eu lembro que o Lauren Cunningham, quando tava no Brasil, no Descende, ele ele separou o tempo que ele teve de palavra lá no Descende para falar sobre a questão da tradução da Bíblia, né? Como é importante as pessoas olharem para isso, né? Se levantarem linguistas, tradutores, pessoas que estão dispostas a ir lá conhecer, passar anos conhecendo o idioma, o dialeto, o que for, e aí sim se empenhar em trazer as escrituras traduzidas para esse idioma, né, cara? É muito maneiro, né? Sim, inclusive, antes do falecimento dele, uma das instruções que ele deu foi a tradução de algumas línguas, né, de povos originários, né? Povos indígenas. Então ele liberou, né, isso, né, pro pessoal da região aqui do Brasil mesmo, traduzir a Bíblia para esses dialetos, né, dos povos originários. Você vê Sim. como ele era apaixonado realmente por isso, né? De fazer com que a palavra chegue em todos os povos. Cara, e isso é um trabalho que não tem o que falar, né? Se não fosse Lutero, talvez Começa traduzindo, lá né? atrás, né? Traduzindo a palavra, talvez não tivesse É. chegado a nós hoje, né? E pra gente finalizar, temos algumas perguntas também, mas você tem falado um pouco sobre essa questão de fazer missão em relacionamento, né? Através do relacionamento. Não só você chegar tanto no contexto urbano quanto transcultural e pregar simplesmente, sair gritando, anunciando, que é uma parte importante, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, o que significa isso, né? Fazer missão talvez na mesa, partilhando das experiências da vida da pessoa, ouvindo e sendo ouvido. Sim, Gabs, assim. Cara, eu entendo algo, Chega um pouco mais. algo que é muito relevante, muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? A gente viu lá atrás homens como John Wesley, né, que pregavam em praças e lotava praças e isso foi muito relevante. É, Só que nos dias de hoje atual, não que a gente vai excluir a pregação ali nas ruas, a gente precisa pregar nas ruas sim. Só que hoje a carência que temos é uma carência de relacionamento. Hoje as pessoas estão cada vez mais distantes. Então, até as pessoas da própria ali, igreja local, às vezes ela tem uma dificuldade de estar próximo entre si, né? E hoje, cara, você vai pra rua e você vai abordar uma pessoa e você vai pregar o evangelho pra ela. Se você simplesmente pregar o evangelho pra ela ali, a probabilidade de ela dar credibilidade pro que você tá falando, principalmente na nossa região do Brasil, que é uma região, assim, uma nação que é considerada uma nação cristã, ele vai ouvir o que talvez ele ouviu a vida dele inteira. E não vai dar muita importância para aquilo que você está falando, né? A gente crê que é a palavra que realmente transforma, mas a pessoa, quantas vezes ela ouviu aquele evangelho, né? Aquela mensagem de arrependimento. Só que quando você vai e você transmite para ela que você realmente se importa, que você está levando uma mensagem, não somente porque você quer que ela se converta, porque você se importa com ela. Você quer que ela esteja ali e faça parte dessa família. E você faz isso através do relacionamento. O Iago Martins ele vai falar muito isso em relação àquele livro, né, A Máfia dos Mendigos, de realmente, cara, a caridade em si, se você só você, cara, você não tá trazendo nada relevante. Mas quando você tem um relacionamento com a pessoa, você realmente leva esse evangelho. Não somente o evangelho que você está pregando, mas o evangelho que você está demonstrando. Tá encarnando. Exatamente. É uma dupla pregação. Uma pregação através de palavras, uma pregação através de atitudes. E hoje em dia, com o avanço da internet, o que menos a gente tem são relacionamentos sólidos. São pessoas que estão dispostas a te ouvir. Realmente te ouvir.
É porque hoje qualquer um pega um microfone mesmo e grava alguma Hoje é muito coisa. fácil. Hoje é muito fácil fazer Uhum. isso, né? Ir pra uma praça lá, pegar uma caixa de som, um microfone e ficar gritando, arrependo-se e tal. Tá, Posta mas. no story depois. Exatamente. Tá, a gente tá gritando, arrependo-se, tá, mas do que eu tenho que me arrepender? A gente nem se relacionou com a pessoa e sabe a vida dela pra saber do que ela tem que se arrepender, sabe? Talvez quem a gente precisa pregar seja o nosso irmão. Não o nosso irmão, só o irmão da igreja, mas o nosso irmão mesmo de sangue que tá na nossa casa e a gente tem dificuldade de se relacionar com ele. Os nossos pais que a gente tem dificuldade de se relacionar com eles. Então, eu creio, Gabs, que esse evangelismo, essa pregação que parte de um relacionamento é uma pregação que ela gera muitos frutos, cara. A gente tem visto isso no Jesus nas ruas, né? É, a gente foi por um bom tempo entregava marmita pro pessoal em situação de rua, voltava. Aí sábado após sábado, entregando marmita e voltando. Aí um dia a gente falou, cara, a gente precisa mudar isso aí, a gente precisa sentar com esses caras, mano. Saber da história dele, saber Ouvir o que esses caras têm pra falar, mano. E, cara, a gente começou, a gente tinha o costume de comer aqui antes, Uhum. e depois ir lá, e entregar as marmitas. A gente falou, mano, vamos comer com eles lá. Eu lembro que eu tinha conversado isso com a Paula antes. Aí a gente falou, mano, comentou com os meninos, tinha comentado, acho que foi com o João primeiro, ele falou, cara, eu tava pensando nisso. Aí a gente comentou com o pessoal, falou, mano, vamos fazer, é isso aí. E, cara, a gente foi, chegava lá, cada um pegava uma marmita e sentava do lado dos caras e começava a comer. Cara, no primeiro dia que a gente fez isso, a gente levou 2 pra clínica. E os caras falaram, mano, a gente quer sair da rua, e a E gente até os levou caras 2. acham estranho, né? Exatamente. Nossa, eu lembro que quando eu fui, a minha filha tava junto, né? O Benjamin tava junto, tava as crianças junto ali com a gente. E os caras olhavam assim, tipo, mano, como assim? Você trouxe sua filha, seu filho aqui, né? Tá comendo com a gente. Tá comendo com a gente. Eu falei, mano, vocês. Como assim, né? Eu falei, cara, vocês vão fazer algum mal pra elas? Não, não, você é doido? Não, vamos. Então, fica tranquilo. Eles estão aqui, a gente somos todos iguais, a gente não tá preocupado com isso, não. Aí os caras, pô, realmente tem algo diferente. Aí você vê esse resultado. Isso até em próprio Moçambique, cara. Acontecia muito isso. O pessoal chamava a gente de muzungo diferente, né? Porque a gente sentava com os caras e comia com os caras, comia com a mão. É aquela frase que você sempre fala pra gente que, e cara, no campo missionário, etc, é sempre usado isso. Você vai lá pra entregar, mas quem sai mais transformado é você. E em Sim. todo, tipo, Jesus nas ruas, o trabalho que a gente fazem, tipo, cara, cada momento que você senta ali do lado, você fala, caramba, essa história, e o cara tá aqui, passou por tudo isso. Cara, e vamos. Aí a gente sempre comenta, né? Vamos lá plantar a semente. Vamos lá jogar a semente no coração dele. E aí passa cada sábado aí você vê as mesmas pessoas, aí você já decora o nome. Aham. Ô, irmão, aí você já decora o nome e já vai falando. Firmezinha. Ô, João! Ô, João! Vê o João! Ô, João! E é isso, cara. É o relacionamento. Você vê o pessoal em situação de rua, você encontra com eles às vezes num lugar, fala, ô, irmão! Sabe? Porque você passou. E quantas pessoas entregam marmita, irmão? Quantas pessoas entregam marmita? Quantas pessoas fazem a obra de caridade? Uhum. Só que quando você tem relacionamento com ele, ele vai olhar e vai lembrar de você, sabe? Você vai gerar isso neles, né? Tá o seu Carlos vindo aí, e sempre quando ele vem, às vezes teve um dia que ele veio, os meninos não estavam, o João e o Johnny não estavam. Ele, cadê o João? Cadê o Johnny? Fala, não, os meninos não veio hoje. Terça-feira eu tô aí, terça-feira eu tô aí. Então, Não assim, tá perdendo um culto, né? não tá perdendo um culto. Então, o seu Carlos, tem os meninos que estão lá na clínica atualmente também. E tudo através do relacionamento, né? O último menino, como que é o nome dele? Joels? Não, o do culto, que teve do culto. É Lucas. Lucas. O pessoal soprou no nosso ouvido. É o bastidor, né? O bastidor soprou. Obrigado, obrigado. O Lucas é um fruto do culto, cara. Teve o culto, teve a ação.
O pessoal veio aqui cortar o cabelo, tomar banho. Cara, o cara saiu do banho ali, já tinha um monte de voluntário com cadeira. Ah, senta aqui, conversar comigo. E, cara, ele ficou ali, evangelizando, ouvindo. E, cara, saiu esse fruto, sabe? Uma alma, cara, que já valeu todo o trabalho que a gente teve pra organizar, né, esse culto. Eu penso que para fazer missões a gente precisa se desapegar de uma ótica de retorno, né? Sim, sem dúvida. Retorno sobre investimento, né? A gente vai às vezes para missões, seja a igreja local atuando na cidade, ou missão transcultural, ou missões urbanas mesmo com as pessoas em situação de rua, ou outros públicos, pensando com uma ótica do mercado financeiro, né, cara? Eu vou investir aqui e esperar alguma coisa em Os troca, né? métodos de multiplicação, né? Eu vou multiplicar, eu vou trazer as pessoas. E aí tu vê uma realidade dessa. Cara, eu vou sentar na rua e vou comer com esses caras e não vou sair de lá pensando se eu encher a igreja ou não, se vai todo mundo comigo atrás de mim, Se ele vai no culto amanhã. se ele vai ou não no culto. Espero A que ele maioria vá, não mas vai, se ele cara. não for, no próximo sábado eu tô lá de novo com ele, né, cara? E a gente se desapega um pouco dessa ótica de retorno sobre investimento e é uma aplicação da vida mesmo, né, cara? E não é pra ter retorno pra si mesmo, né? Pra que de alguma forma o reino de Deus alcance essas pessoas. Sim. E, cara, a gente tem que entender que quando você investe em pessoas, investe seus recursos, o seu tempo principalmente, cara, você tá investindo em uma história, em uma futura família, em uma transformação de vida, cara. Imagine uma pessoa que ela sai da rua hoje e ela é reintegrada na sociedade. Arruma uma esposa, cara, tem filhos. Cara, você fez parte dessa história. Lá em Moçambique, a gente teve o privilégio de apresentar um bebezinho que tem uma história muito legal, cara. O pastor que eu fui com ele, né? Acompanhei ele na viagem, o pastor Leandro, é lá de Cuiabá. É, cara, esse bebezinho, ele chama Leandro, o nome dele é Leandro. Eles têm lá uma questão cultural de colocar o nome do pai, O bebê né? já nasceu É. com 45 anos. Aí, é bem isso. Aí, assim, é, só que colocaram o nome do pastor Leandro, né? Eu tenho o nome do pai, que eu não lembro agora, e o nome do pastor. São Uhum. esse nome duplo, né? Aí, assim, eles contando por que tinha colocado o nome do pastor. Aí eles contam que o pastor foi lá, né? Ele vai há muitos anos lá, desde 2011, se eu não me engano. Ele foi em uma dessas viagens, ele evangelizou alguns lugares e ele encontrou essa irmã, que é a mãe do Leandrinho. E ela, cara, era uma situação muito, assim, muito difícil. O marido dela era alcoólatra e ela tinha chegado num ponto para ele não sair de casa, ela aprendeu a fazer bebida, fazer a cachaça. Ela aprendeu a fazer para ele beber em casa e não sair de casa para beber. E nesse aprendizado, ela começou a beber também. Então os dois se tornaram alcoólatras. E o pastor Leandro encontrou, bateu um dia na casa deles, evangelizou ela primeiro. Ela foi para a igreja, ela aceitou o Senhor, se converteu, levou o marido. E alguns anos depois eles tiveram o Leandrinho. Então, eles falaram, cara, a gente colocou o nome do pastor, porque se não fosse o pastor, a minha família não teria sido transformada. Destruído. Exatamente. Então, é uma consideração, uma honra. Uhum. O senhor fez parte da história da minha família. Então, assim, cara, quando você investe em pessoas, você está investindo não só naquela pessoa específica, mas talvez pessoas que vão ser atingidas por essa transformação, né? Uma Um família investimento restaurada. eterno, né? Exatamente. Tem um exemplo, cara, que é, vai falar naquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, não sei se você já Uhum. escutou, mas num certo momento, Paulo usa esse exemplo que ele fala que a vida é como se você estivesse num rio e você pegasse um punhado de água com a mão. A água que escorre por entre os dedos, cara, é a vida. E a gente vive em torno desse monte de água que está escorrendo, sendo que todo o resto do rio é eternidade. E nós gastamos a nossa vida na água que escorre nos nossos dedos.
e não em um plano eterno. Me fez lembrar muito do. Eu não vou saber na onde tá escrito, mas é eu, Paulo, reguei, Apolo. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Tipo, talvez o Leandrinho, se ele viesse um pouco mais tarde, o cara não viesse ele. Imagine, tipo, o cara não viu, mas mesmo assim teve, teve transformação na Fruto família, sabe? eterno. Teve o fruto eterno. E, cara, isso é muito interessante, porque, assim, a Anne, né, a esposa do Gabs, é um fruto que, assim, praticamente eu não colhi, tá ligado? Eu preguei, acompanhei um pouquinho e logo ela foi pra uma outra igreja e, cara, se desenvolveu e cresceu. Eu fiz parte dessa conversão, mas, Sim. cara, o que ela deu de frutos pós isso, eu não vi com os meus olhos, não me trouxe um retorno, digamos assim, né? Ela não fez parte da igreja que eu estava, não fez parte do grupo que eu liderava, mas deu muitos frutos, cara, e outras pessoas usufruíram disso, né? Uma palavra lançada. E hoje a gente tá aqui, né? Conversando, tô conversando com o marido. Que se encontraram numa dessas loucuras, né? De Foi na rua também, né? evangelismo, os cultos de rua. O Senhor deu crescimento. Eu falo, a galera nem Glória a Deus. acredita que eu vivia na rua pregando por aí, ninguém acredita. É porque o pessoal, a maioria tá conhecendo agora, né? É. Você vê o cabelão, O Gabs do Novo A cara Testamento. Sandália de Jesus. Velho Testamento era o Gabs e Hip. Nossa, vou deixar pra depois, né? Outro podcast esse aí. Oi, dá pra pôr foto aí dele Ó, nessa eu época? quero terminar com uma pergunta que a galera deixou no nossa caixinha. Cara, alguém perguntou assim, ó. Em meio às missões transculturais, como tem sido, como foi a batalha espiritual nesse contexto? O pessoal tem um pouco dessa perspectiva, né? Batalha espiritual referente a um campo não alcançado, não sei. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, assim, tem, sem dúvida, tem uma guerra espiritual, né? A gente não pode achar que o diabo não existe, não faz nada, né? É claro que não é um modelo de batalha espiritual que a gente viu sendo pregado por aí, né? Mas assim, você sente realmente um peso, cara, físico mesmo, assim, já cheguei a sentir isso. Você vê muita barreira. A gente teve dificuldade para entrar no país. Você vê algumas barreiras. Cara, e tudo certo, visto aprovado. Dificuldade para entrar no Vai país. travando as coisas. Exatamente. Se chega lá, das pessoas ali da imigração mandou abrir a mala sem motivo nenhum. Cara, a gente passou pela África do Sul, Joanesburgo. É um dos aeroportos que mais tem passagem de tráfico de drogas, essas coisas. É, E, cara, a gente não teve problema nenhum, mas chegou lá, mandou abrir a mala, aí pegava a Bíblia, a gente levou bastante Bíblia. Os caras pegavam a Bíblia e. Ah, presente, dá uma pra mim, sabe? Coisas assim de dificultar, de querer pegar material que a gente tava levando para evangelismo. Chega lá, você se depara muito com a realidade do país, que às vezes é muito diferente da nossa, e você vê realmente pessoas que se levantam contra aquele trabalho, sabe? Pessoas que são contra, que se levantam, e você percebe. A pessoa que é espiritual, ela percebe quando é algo realmente natural, algo comum, e quando é algo Uhum. realmente que é levantado de uma maneira espiritual, né? Tanto aqui no Brasil quanto na chegada no país. Mas nada assim que, nossa, meu Deus do céu, apareceu um demônio no meu quarto. Aí ferido. Nossa, você feriu a minha coxa. Não, nada disso, mas você sente, cara, um peso muito Essa grande, assim. tensão. Né? É uma tensão, o emocional é bem. Abala bastante o emocional. E a gente sabe que é algo do ser humano, mas você percebe também que é um peso totalmente diferente do que você já experimentou. Né? Bom, cara, muito bom o papo. Pra gente finalizar, o que você deixa de conselho pra quem quer ser missionário? Isso é boa, hein?
Cara, conselho, sirva na sua igreja local. O maior conselho que você pode ter O é... coração dos pastores agora ficou até avivado. Cara, se você... Pior que eu não sou pastor, hein? Mas, cara, é algo que... Até tava falando com o Johnny antes da gente entrar aqui. Cara, se você não serve a sua igreja local, cara, você não vai servir em outras nações. Você não serve, na verdade. A mesma coisa que eu fiz em Moçambique, Gabs, é aquilo que eu fiz a minha vida inteira de conversão. A mesma coisa que eu fiz aqui no Brasil. É. Eu evangelizava, eu dei aula de batismo lá. É a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, cara, a gente tem que entender que não existe um autoenvio. Não existe um autoenvio, cara. Biblicamente, você pode, cara, pegar a Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Cara, quando a gente fala de missões, não existe um autoenvio. Ah, eu vou porque eu acho que eu devo ir. Cara, quem vai te dar suporte no campo, irmão? O que a gente vê mais hoje, mano, e isso me entristece muito, é pessoas que se autodenominam missionários, implorando por recursos no Instagram para manter uma obra que não foi o Senhor que chamou eles para fazer, sabe? Sim. Por quê? Porque não tem uma igreja local que tá ali, sabe? Comprometida. Comprometida com esse missionário. Aí eu quero ir, ninguém quer me enviar, eu vou assim mesmo. Aí eu sou obrigado a fazer aquilo que o Senhor nunca faria, que é implorar para pessoas, seres humanos, um recurso, sabe? A obra é do Senhor, mano. Ontem eu estava apresentando um trabalho lá na faculdade a respeito de Levítico e escolhi a passagem de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, para falar, né? E a Bíblia diz que eles entram, né, na cerimônia, no que estava acontecendo naquele momento em que Deus recebe o sacrifício, cai fogo do céu para consumir o sacrifício, o povo tá alegre, o povo se dobra diante de Deus, e aí os empolgados chegam no rolê e eles estão levando um fogo estranho, né? A Bíblia chama de fogo estranho. E aí a Bíblia diz que eles foram consumidos pelo fogo de Deus, foram mortos porque Deus não os havia ordenado. Cara, é exatamente isso. E às vezes pela emoção, né? A gente não. Eita, examine alguma coisa aqui. Não vejo como algo maldoso, mas às vezes pela emoção, né? De ter aquele contato com o evangelho. Alguns simplesmente que gostam de viajar. E o cara Mochileiro é gospel. cristão, ele gosta de viajar, vou fazer missões. Mais ou menos isso. É o famoso mochileiro gospel. O Esse eu cara nunca tinha ouvido. essa daí eu que inventei. Pode Nunca crer. não ouvi em nenhum lugar. Se alguém usa esse termo, Já fica o corte aí, ó. Mochileiro gospel. mochileiro gospel. Então, às vezes, o crer. cara gosta de viajar cara, eu vou viajar, vou pregar o evangelho também. Só que são coisas muito diferentes. Uma coisa é você viajar para um lugar e aproveitar e pregar o evangelho, outra coisa é missões, Sim. entendeu? E você vai para outra nação, não faça isso não, irmão. Não sai pregando o evangelho igual louco assim, não. Porque vai ter missionários que vão vir depois comprometidos, que vão ter muita dificuldade. Talvez vai ter muita Do dificuldade pela estrago que você falta de deixa. maturidade que essas pessoas tiveram. É. Então, cara, sirva na sua igreja local, discipule pessoas, evangelize na sua escola, sua faculdade, sua vizinhança. Aprenda Ah, inglês. aprenda inglês, outro idioma. Esse conselho fica até pra mim, então eu preciso aprender. Preciso estudar o inglês. Aprenda outro idioma, busque um conhecimento teológico, cara. E você vai aplicar isso na sua igreja local, cara. Você vai pregar na sua igreja local, que você vai exercer o seu aprendizado teológico. Você vai evangelizar as pessoas, levar para sua igreja local, cuidar dessas pessoas que você ganhou, que é a mesma coisa que você vai fazer lá No fora, cara, campo. no campo. E quando você vai enviado para uma igreja local, cara, você tem um auxílio financeiro, que é muito importante, mas principalmente espiritual, cara. Você tem um presbitério, você tem irmãos intercedendo por você, sabe? Você está avançando mais porque tem uma igreja que ora por você, que intercede por você. Então, Sim. você não está numa luta sozinho, né? Que é um dos grandes sentimentos daquele que vai para outra nação, é o sentimento de solidão.
e você tem uma igreja que, cara, você pode ligar pro seu pastor, pastor, eu tô querendo ir embora. E se ele sabe que foi o Senhor que te enviou, ele falou, cara, você não vai embora não, você vai ficar aí. Você tem uma família. Exatamente, cara. A gente crê tanto naquilo que o Senhor confiou em você que você tem que ficar aí. E isso só é exercitado dentro de uma igreja local, dentro de uma família espiritual. Perseverança. Amém. Amém, Johnny? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Rica. Obrigado por esse Eu que agradeço. por esse gente. momento Tamo de junto. conversa. E é isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, no canal do podcast. Dá um like aí no nosso vídeo também, nesse episódio. Compartilha com a galera, manda no grupo da sua igreja, manda pros seus amigos. Manda para aquele amigo que precisa ouvir isso, que precisa se comprometer com a igreja local antes de ir para as missões, mas também para aquele amigo que está inspirado por Deus a pregar o evangelho não somente na sua cidade, no seu contexto, mas nas nações. É isso, que o Senhor grave a eternidade nos nossos olhos, né? Como o Jonathan Edwards disse. Amém? Amém. Valeu.